Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, trazidos por esse assunto tão maravilhoso que é sobre o Ministério dos Anjos. O Ministério dos Anjos. Não vou me alongar, apenas apresentar alguns tópicos que a Bíblia nos informa. Eu falo dos anjos de Deus, não é? E quero passar para vocês aqui algumas das suas atividades como ministros do Senhor. Quero ler primeiro Êxodo capítulo 23, versículo 20, como base para o nosso assunto. Quando ele diz: Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Deus falando isso para Moisés. Então, é com base nesse texto que nós queremos falar sobre o ministério dos anjos. O primeiro ministério deles, guiar os crentes. Eles são guias dos crentes, conforme a gente já leu o texto lá de Êxodo 23 e 20. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente, no sentido de guiá-los, para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Então, um dos ministérios dele é justamente guiar os crentes. E no caminho que vai guiando, vai também protegendo, como ele diz aqui, ó, para protegê-los ao longo da jornada. Queridos, crente salvo em Jesus, ele tem este privilégio de ter anjos que os guia. Não os guia no sentido de doutrinas, né? De criação de doutrinas e coisa do tipo, porque algumas seitas e heresias surgiram da suposta orientação de anjos, líderes que dizem que foram guiados para construir uma doutrina, para construir um movimento, uma igreja. Não se trata disso. Na jornada mesmo, até chegar no céu, os anjos de Deus estão aí para nos guiar e proteger. Êxodo 32, 34 diz: Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente. E no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então, o anjo, ele tem como ministério guiar o povo de Deus. Em segundo lugar, o anjo ou os anjos, eles têm também como ministério fortalecer-nos nas lutas. É isso mesmo. O anjo, em momento de lutas, ele pode chegar para nos fortalecer. Juízes capítulo 6, versículo 11, lembra do caso de Gideão, que foi fortalecido por um anjo. Diz assim, ó: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Então o anjo que lhe apareceu foi justamente para lhe fortalecer, né? Quando o chamou de varão valoroso, quando lhe deu as devidas orientações para a guerra contra os midianitas e a multidão que estava com eles. Então, queridos, em meio às lutas, os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, pode aparecer-nos para nos fortalecer. Observe que Gideão, depois que teve um encontro com o anjo, ele não foi mais o mesmo. Ele mudou totalmente e foi e venceu a guerra. Outro ministério dos anjos: auxiliam os santos nas suas necessidades. Os anjos do Senhor estão aí para isso também, para auxiliar-nos. Eles estão acampados em volta daquele que os temem, né, que temem a Deus, justamente para isso também, para auxiliar os santos nas suas necessidades. Ó, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levanta-te e coma.
Então aquele anjo veio justamente para auxiliar Elias no momento tão difícil da sua vida, no momento de perseguição em que ele fugia, né, por causa de uma ameaça de Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher má, assassina, maligna. E o anjo veio da parte do Senhor para lhe auxiliar. E observe que depois desse encontro com o anjo, depois do auxílio que recebeu do anjo do Senhor, Elias também não foi mais o mesmo. Encorajou-se. Atos 12, versículo 7. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, lá onde estava Pedro, preso, né? E um anjo do Senhor apareceu. O anjo veio para lhe auxiliar. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro, e Pedro o acompanhou, e quando menos esperava, estava fora das cadeias ou das prisões. Então, os anjos, Senhor, irmãos, está aí para nos auxiliar. O Senhor tem anjos para isso, anjos para isso. Outro ministério dos anjos é proteger-nos em tempos de perigos ou nos perigos. É isso mesmo, os anjos estão aí para isso. 2 capítulo 6, versículo 17 diz: Então Eliseu orou, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja, ele orando por Geazi. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagem de fogo. Porque Joás só conseguia ver o exército dos samaritanos que estavam ali cercando a casa onde estavam para levá-los preso à presença do rei de Samaria. Só que Eliseu estava vendo além, o Senhor lhe mostrou que ali tinha anjos, e ele orou para Geazi também ver a mesma coisa. E ele viu, né? E saíram dali vitoriosos, porque os anjos os protegia e o exército inimigo saiu vencido. Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem, ou acampa-se ao redor, não é, dos que o temem. Então, queridos, o anjo do Senhor, ou os anjos do Senhor estão aqui para proteger-nos. É por isso que a gente tem sido vitoriosos em meio a um mundo tão difícil, não é? De tanta corrupção, de tanta violência, de tanta coisa. O anjo do Senhor tem nos guardado. Outro ministério dos anjos do Senhor é libertar-nos de muitas dificuldades. É isso mesmo, às vezes a gente está preso pelas dificuldades, mas o Senhor vem e envia o seu anjo para libertar-nos. Gênesis 19:16. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Esses homens, logo mais vocês vão ver, nesse versículo 5, que eram os anjos do Senhor, que vieram para libertar Ló e sua família, né? Ali de Sodoma, de Gomorra, e assim eles fizeram. Então, queridos, é importante que nós tenhamos consciência disso. Em meio às dificuldades, a gente não vê saída, não encontra direção. Deus pode enviar o seu anjo para libertar você, libertar-nos das dificuldades. O livro de Atos também diz assim, ó: Pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegavam com você. Então, queridos, Deus é assim. Deus, ele tem anjos à nossa disposição, que estão acampados, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não perceba, mas se a gente teme ao Senhor, com certeza o anjo do Senhor está ali conosco para fazer tudo que tem que ser feito através do ministério que lhes foi concedido. Mas nem por isso vá adorá-lo, nem por isso vá servi-lo, no sentido de exaltá-los, porque eles não aceitam adoração, porque eles conhecem muito bem o lugar deles, sabem que são criaturas, sabem que a adoração só pertence a Deus. Outro ministério dos anjos é proteger-nos em nossos caminhos. Eles nos protegem, sabia? Ele fez isso, ó, Gênesis 24:7. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes.
Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Abraão falando para Eliezer, que recebeu a missão de buscar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Aí diz, ó, ele enviará um anjo à sua frente. E esse anjo foi justamente para proteger Eliezer naquele deserto, naquele caminho que ele deveria seguir, com a sua comitiva, cheio de ouro e de tantas coisas caríssimas que ele ia levando até a jovem. Então, queridos, é importante que a gente saiba que temos a proteção dos anjos do Senhor, que estão ao nosso serviço. A Bíblia diz que eles são ministros, eles ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles ministram, eles servem, eles exercem seu ministério em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Outro ministério dos anjos que aqui eu quero citar, tem muito mais, né? A Bíblia apresenta muito mais características desse ministério dos anjos na Bíblia, mas eu quero me ater a esses 7. Outro ministério dele, sabe qual é? É o de um dia nos levar para o lar celestial. Após a morte, possivelmente os anjos são levados pelos anjos, não é? Até o lar celestial. A gente vê isso em Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então o Lázaro, mendigo, que comia as migalhas que caía da mesa do rico, porém um homem crente, justo, quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ainda hoje é assim, quando o crente ele parte daqui, dessa vida, ele é levado para o seio de Abraão, que hoje se encontra, conforme Paulo falou, no terceiro céu, embaixo do trono de Deus. Queridos, se conforte com esta palavra. Você tem anjos, não é? Ainda que os homens não exerçam o devido ministério para os quais foram criados, a seu favor, não é? Mas temos anjos do Senhor ao nosso serviço, que obedecem a Deus e fazem aquilo que lhe apraz para que estejamos seguros, para que estejamos em paz, para que estejamos protegidos, para que sejamos guiados, para que sejamos vencedores. Então, que Deus abençoe a todos que vieram até aqui. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, a gente está trazendo sempre assuntos novos. Deixa um comentário de acordo com o que você entendeu desta mensagem, né? E também, se possível, manda essa mensagem para alguém que precisa, compartilhe com alguém que precisa saber que temos anjos de Deus ao nosso serviço. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.